Vereadores da Câmara Municipal de Salvador se comprometeram a buscar o pagamento de um piso salarial mais justo para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, com todas as conquistas históricas e as gratificações que já foram incorporadas ao salário da categoria. Esse compromisso foi firmado no início da semana, depois de encontro em que participaram o vereador Henrique Carvalhal, do PDT, o presidente da Câmara também, Geraldo Júnior, do MDB, entre outros vereadores, outros parlamentares. E já na próxima terça-feira vai estar em pauta a votação do projeto de lei relacionado ao retroativo da mudança de nível para os profissionais da educação na rede municipal de Salvador. O vereador Henrique Carvalhal, do PDT, nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. O prazer é todo meu. Aliás, você vem trazendo sempre muita qualidade ao jornalismo da Bahia. E ao lado de Levi Vasconcelos e Ernesto Marcos, sem dúvida nenhuma, esse programa vai se tornar, Jamile também, esse programa vai se tornar uma referência, né, para todos nós. Inclusive, essa pendenga entre agentes de saúde da capital com a prefeitura, surgiu até uma denúncia da parte deles aí de que a guarda municipal, uma suspeita de que eles vivem essa tensão por temer uma ação da guarda municipal logo após a votação do segundo turno. Está um clima muito desgastado entre agentes de saúde da prefeitura com a própria prefeitura. O que o prefeito Bruno Reis vem realizando é criminoso, é desumano, né, com os agentes de saúde. Até só para que a população possa entender, né, você citou aí essa questão do piso. Bom, o Congresso Nacional aprovou uma lei, tá, que uma mudança na Constituição, estabelecendo um piso nacional para os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia. E esse piso nacional, o governo federal fica responsável de repassar para os municípios. Então, para que todo mundo entenda que a lei estabelece o valor desse piso e a lei também trata esse piso de forma séria, ou seja, o recurso para pagar, porque você sabe, pequenos municípios poderiam ter dificuldade de pagar esses salários. Então, o governo federal faz o repasse, ok? De forma muito clara. Então, o que o prefeito Bruno Reis tenta fazer, nitidamente, inclusive, que a Câmara de Salvador aprovou no orçamento já para o ano que vem, aprovou a lei que garante o pagamento desse piso. Nós fizemos todo o trabalho legislativo para dar as condições legais para que a prefeitura pudesse proceder esse pagamento. O que a categoria sempre reivindicou, e nós como vereadores entendemos que tinha justeza, é que ao longo desse processo, quem aqui não sabe a importância, principalmente depois da Covid, né, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. Então, ou seja, ao longo da carreira deles, eles incorporaram gratificações ao seu salário. Então, ou seja, se você aprova o piso, você tem que ter as garantias de que todas essas incorporações que foram feitas fossem asseguradas. Então, foi isso que nós, vereadores, fizemos. De forma perversa, o prefeito Bruno Reis veta, tá certo? Repito, ó, o dinheiro para pagar vem do governo federal, aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou e aí esse recurso está assegurado. Aí o prefeito fica tentando, o governo mandou menos. Isso não é um problema dos agentes comunitários de saúde, não é um problema da população de Salvador, é um problema que o prefeito resolva com o Congresso Nacional, até porque os deputados da base dele, né, que são os mesmos da base do ex-prefeito Assemineto, possuem cargos muito importantes, muito fortes no governo Bolsonaro, né? Então não é à toa que Bolsonaro vem aqui à Bahia e anuncia apoio a Assemineto, que eles dois estão no mesmo projeto político, eles dois fazem parte do mesmo grupo político, eles dois fazem parte desse mesmo projeto. Então, ou seja, esse é um problema do prefeito com eles. Aí ele veta, a Câmara derruba o veto, tá certo? Isso é de forma firme, a Câmara Municipal de Salvador derrubou o veto e ele continua se recusando a pagar. Usa de artifícios judiciais, entra na justiça, tenta enganar o Poder Judiciário com medidas como essa, mas de forma clara até o Poder Judiciário já barrou as investidas dele. E aí ele não paga. Os agentes comunitários de saúde estão acampados na porta da prefeitura, que é o que você acaba de relatar, e o receio exatamente de ter uma evacuação de forma violenta logo após as eleições, porque o assessor do ex-prefeito Assemineto, Bruno Reis, que não age como
gestor, não age como um prefeito, ele age nitidamente como um assessor, né, do ex-prefeito que está à frente da Prefeitura de Salvador, porque foi colocado, até porque o ex-prefeito age assim, né, como manda mesmo, e não tem nem receio nem vergonha de tratar dessa forma a relação entre ele e Bruno Reis. Então, a gente observa, na realidade, essa ação desumana, sabe? Os agentes estão acampados na porta da Prefeitura já há mais de 40 dias, não há por parte do prefeito nenhuma vontade de diálogo, nenhuma vontade, portanto, exatamente de restabelecer uma relação com essa categoria tão importante para a vida da cidade. E também é importante, já que você pontua, nós já agendamos para a próxima terça-feira a votação do projeto que vai dar as garantias de melhoria salarial para os professores, a garantia do piso salarial. Então é importante que a categoria acompanhe, vá para a Câmara, porque tem muito vereador da base do prefeito que faz o discurso, mas na hora vota de acordo com o que eles querem, a malvadeza, né, que persiste na relação política sob a liderança do ex-prefeito Assemineto ainda é muito forte ali naquela casa. Em relação aos agentes de saúde, a Prefeitura alega que o movimento deles é político, ainda mais agora, em época de eleições, estão acampados já há mais de um mês ali na frente da Câmara, em frente à Prefeitura de Salvador, ali na Praça Tomé de Souza. Tem fundamento essa denúncia? Ele fala isso porque, apesar dele ter dito que foi um pivete do Calabar, ele nunca estudou em escola pública, ele nunca passou necessidade na vida, né? Bruno Reis vem de uma família de classe média alta, então ele sempre teve a vida dele arrumada. Se ele tivesse no contra-cheque dele R$660 de salário para sustentar uma família, ele não diria que esse movimento é político, Jefferson. Se ele tivesse esse salário na conta para pagar a água, a luz, a condomínio ou residência, a alimentação, o vestuário de uma família, ele não falaria isso. Na verdade, ele tenta colocar isso porque os agentes, ao longo do tempo, reconhecem a liderança que Geraldo Júnior teve na Câmara como presidente dela, a firmeza que ele teve na votação dos projetos, na defesa da categoria, e aí Bruno Reis fica dizendo que a política ele toma vá enquanto Geraldo é aplaudido pela categoria. O Geraldo é aplaudido pela categoria porque a categoria reconheceu nele esse papel e reconhece em Bruno exatamente o inverso, o do perverso, o do algoz, o da que não reconhece a importância da categoria, porque recurso a Prefeitura tem. É bom que fique bem claro. O dinheiro vem do governo federal e, além disso, a Prefeitura está com muito dinheiro porque a indústria da multa na cidade do Salvador é cada vez mais poderosa, né? Veja que não existe critérios. É importante, inclusive, nós vamos na Câmara começar a tratar desse assunto também, né? Não existe critério, por exemplo, você vê que a lei do Código de Trânsito fala de que você pode liberar a aferição até 10% do limite de velocidade. Então tem lugar que é 2%, tem lugar que é 5%, ou seja, não existe nenhum padrão efetivo para garantir o controle da aferição das multas. E eles muitas vezes reduzem, no período da pandemia, eles reduziram em muitas áreas, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, eles reduziram a velocidade, buscando nitidamente não é educar a população, nem cuidar do sistema viário da cidade, mas sim de arrecadar. Além das multas, a indústria das multas, o IPTU, que leva inúmeros empreendimentos na cidade a diminuir, o TFF, né? São taxas e mais taxas que sufocam uma cidade como Salvador, que tem na atividade, né, do terceiro setor a sua grande possibilidade de geração de emprego e renda. Então a gente percebe nitidamente de que essa perversidade que a cidade vem enfrentando, nós vereadores vamos ter que apertar mais, vamos ter que estudar. Então, o recurso ele tem, agora ele prefere gastar, né, de forma irresponsável, garantindo aos minudos, famosos minudos, que a população talvez não entenda isso, que a gente chama de minudos, é a turma que está de amigos do entorno do ex-prefeito Assemineto, que são controladores de empresas, de negócios que são realizados na prefeitura, muitas vezes de forma esquisita, como é o caso lá do Manuel Dendê, que já foi formado, inclusive, uma comissão para que a gente possa investigar o que está ocorrendo, a forma tirânica que está sendo tratada a população que detém propriedades naquele entorno, uma obra importante, mas que é preciso ser investigado, inclusive o sobrepreço, né, que está sendo realizado. O BRT, por exemplo, é uma vergonha. 800 milhões de reais investidos numa obra que você basta a população andar ali no entorno da região onde já está inaugurado o primeiro trecho do BRT, que você vê que ninguém usa.
fica aqueles ônibus vazios andando para cima e para baixo, mas a população precisa entender que 800 milhões de reais foram torrados nesta obra irresponsável por parte do ex-prefeito e do prefeito Bruno Reis. Precisa entender por que se gastou tanto numa obra que já é atrasada do ponto de vista do transporte público no mundo inteiro, né? O sistema por ônibus, o BRT, não é um sistema que vem sendo utilizado, foi utilizado em Curitiba, final da década de 70, isso da década de 80, né, foi quando o BRT surgiu como uma novidade importante, né, no urbanismo do país. Foi perdendo espaço, veja o metrô de Salvador como ele tem outro desempenho. Vereador Henrique Carvalhal, a gente está há 2 dias do segundo turno das eleições, não dá para não tocar nesse assunto. Aliás, ontem, na TV Bahia, o que seria o último debate entre ACM Neto e Jerônimo acabou sendo uma sabatina com ACM Neto, que aproveitou para criticar seu adversário, inclusive questionando por que ele não aparecia em nenhum dos debates desse segundo turno, ao mesmo tempo em que ele também não apareceu no segundo e não tocou nesse assunto, mas eu preferia que o senhor comentasse. O que o senhor achou? Certamente acompanhou essa sabatina ontem feita com a ACM Neto. Muito triste a gente ver o desespero do ex-prefeito de Salvador. Muito triste. Primeiro que até na empresa de propriedade da família dele, né, ele se sente bastante à vontade, né, para falar o que quiser. Inclusive, eu vinha comentando hoje, né, ele utilizando a morte da estudante Cristal, né? Ou seja, uma coisa absurda. Ou seja, nós vivemos uma epidemia de violência no país e a gente não pode usar uma tragédia pessoal, né, envolvendo uma família, tem uma criança, uma pessoa que foi morta por uma viciada em crack, né, e que isso não pode ser utilizado no momento de disputa eleitoral. Né? Ou seja, aquilo dali demonstra um nível, né? Como é a pessoa ACM Neto, quem é ele. Né? Ele utiliza qualquer coisa, qualquer artifício para almejar o poder. Né? E, no fundo, ele sabe que vai perder, vai tomar uma surra na eleitoral no domingo, né? Por conta do filho do vaqueiro, né? Derrotando o neto do coroné. Mas o filho do vaqueiro, Jerônimo Rodrigues, vai dar uma surra eleitoral nele. Então, no fundo, o que Neto tenta agora fazer é diminuir os danos. Né? Como ele almeja preservar-se na política, ele tenta, na realidade, diminuir os danos à sua imagem. Ele fugiu de todos os debates no primeiro turno, dizia que ia ganhar a eleição, e agora, como rei, como príncipe, ele quer que Jerônimo vá para debate, debater com ele, etc. Como eu lhe disse, numa tentativa de tentar reduzir os danos que essa surra eleitoral que ele vai tomar no domingo possa lhe causar. Só que Jerônimo tinha um conjunto de outras formas de fazer política, de discutir com a população. Ontem, no horário enquanto a ACM Neto estava na empresa da família dele, Jerônimo estava em Jequié, numa multidão, num evento belíssimo, uma maravilha de evento, em que ele lá podia discutir com a população de Jequié um projeto específico para aquela comunidade. Então, por que ele iria debater com a ACM Neto, que fugiu de todos os debates no primeiro turno, quando, inclusive, Jerônimo teve a oportunidade de discutir com todas as candidaturas que lá estavam. A candidatura oficial de Bolsonaro, que era João Roma, mas nós sabemos que a candidatura de Neto também é a candidatura de Bolsonaro, né? Bolsonaro tinha 2 candidatos, agora tem um, que é a ACM Neto, e ele não deixa, ele não esconde. Neto, como é um oportunista, Neto teme perder votos no momento que ele declara apoio, ou seja, isso só demonstra, não é que ele não tem posição, porque posição política todo mundo tem, quando você se candidata, quando você faz qualquer movimento, você tem posição política. Neto é oportunista, e esse oportunismo político da parte dele é algo que a população precisa entender que tem que ser rechaçado. O político tem que ter coragem, tem que ter lado, tem que ter posição. Você pode mudar de posição, mas você tem que ter a coragem de defender aquilo que você acredita naquele instante. E é o que Neto não faz, porque ele teme perder votos ao declarar apoio ao seu verdadeiro candidato, que sempre foi o Bolsonaro, né? Então, o que nós assistimos é que ele, como um ditador poderoso, acha que ele pode dizer às pessoas a hora e quando ele quer debater. Né? A hora é o momento que lhe interessa. Então, isso é muito triste a gente perceber, principalmente esse desespero, a forma raivosa, desesperada como ele se posicionou ontem. O fundamental é que nós estamos concluindo uma campanha na Bahia, uma campanha propositiva, em que nós apresentamos ao povo da Bahia uma posição política clara para o Brasil, uma posição política clara para o estado da Bahia, quais são as prioridades de atuação. Você vê, de forma irresponsável, ele tenta dizer que Jerônimo não teve um bom desempenho como secretário de Educação, porque, de fato, ele não conhece
absolutamente nada do que foi o enfrentamento da pandemia. Quando o Jerônimo foi secretário de Educação, ele enfrentou a pandemia e enfrentou de forma firme. Ele garantiu as condições para que as escolas pudessem servir de instrumento de unidade do povo enfrentar a pandemia em um momento tão difícil como foi aquele. Porém, de forma objetiva, foi Jerônimo que introduz a escola de tempo integral de forma objetiva para ser o próximo salto qualitativo na educação, ou seja, você ter uma formação total dos nossos jovens, das nossas crianças, que elas possam entrar na escola, ela ter a formação científica, mas ela também poder, nesse novo ensino médio que vai surgir a partir do ano que vem, possa também ter os fundamentos básicos da compreensão das profissões, né? Que ele possa começar a construir a sua própria mão de obra qualificada a partir da formação que ele pode ter de tempo integral nas escolas. Então, isso tudo que Anísio Teixeira lá atrás falava, né? Que o nosso querido Anísio Teixeira, Jerônimo trabalhou ao longo da valorização dos profissionais da educação. Então, o Jerônimo, com toda a competência que teve, demonstrado inclusive antes, né, quando esteve à frente do desenvolvimento agrário, a gente tem a certeza que será o maior governador que a Bahia já teve, até porque ele traz na pele toda a herança de resistência do povo da Bahia. Então eu não tenho dúvida que domingo nós iremos assistir o filho do vaqueiro dar uma surra eleitoral no neto do Coroné. Para a gente encerrar rapidinho, o fato de Jerônimo não ter participado de nenhum debate nessa reta final para o segundo turno agora, isso pelo menos não frustra a expectativa de quem esperava exatamente que ele aparecesse e pudesse confrontar-se com a Semineto, seu principal adversário, e expor melhor também seus pontos de vista? Não rola um pouquinho desse sentimento? Eu acho que não, porque é isso que talvez as pessoas, e você com a sua competência jornalística sabe, debate ele fez. Inclusive, no momento que ele está na rua com a população, ele está debatendo com o povo, ele está discutindo com as pessoas. Ele não debateu com a Semineto, que não merecia esse respeito. Porque Neto não respeitou o povo. É isso que eu pergunto. Por que no primeiro turno Neto se recusou a debater? Neto só foi debater depois de muita pressão na empresa da família dele, onde ele controlava as regras, onde ele tinha acesso, portanto, aos profissionais que lá estariam, etc. No caso, ele se recusou a fazer debate, ele não foi fazer debate em lugar nenhum, e Jerônimo estava o tempo inteiro aberto ao debate. Quando vira as urnas, Jerônimo dá uma surra, a gente não ganhou a eleição no primeiro turno por 44 mil votos. Ou seja, praticamente o governador eleito da Bahia chama-se Jerônimo Rodrigues. E aí agora Neto quer fazer o debate única e exclusivamente para fazer ataques frontais, em especial ao governo do governador Rui Costa, facilitar, portanto, uma tentativa dele de levantar a candidatura de Bolsonaro. Nitidamente o projeto de Neto com os debates era isso. Então nós tínhamos outras prioridades objetivas, que era exatamente dialogar com a população, as suas prioridades, as suas necessidades, e isso o Jerônimo fez. Jerônimo não fugiu a debate nenhum. Se você quiser debater com ele, der tempo ainda, a gente pode articular um debate. Ele não está fugindo de debate com absolutamente ninguém. Eu não tenho dúvida que você é muito mais qualificado para apertar Jerônimo do que a Semineto. Você conhece muito mais a realidade da população do que a Semineto. Você sabe quais são. Então, Jerônimo está aberto a debater com qualquer um. Jerônimo não vai dar ousadia ao neto do Coroné. Vereador Henrique Carvalhal, do PDT, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que lhe agradeço, de verdade, fico muito feliz, né? Sabe, então, meu lado jornalístico, eu fico muito feliz, porque quando eu venho aqui, eu bebo um pouco dessa sabedoria, dessa competência, dessa sua qualidade, que vai muito além da voz, né? Que a voz é marcante, mas a inteligência é mais ainda. Obrigado, Jefferson. Valeu, muito obrigado, vereador. Um bom dia. Agora, 6 minutos para as 8 na tarde, FM.